Olá pessoal, estamos começando o podcast CMB e a convidada de hoje é a Lohane. Ela vai estar falando um pouco sobre a vida dela aqui, contando sobre o testemunho dela. Mas antes de começar, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e temos 2 canais novos no YouTube. Um é o Corte CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção inscrever-se aí. Isso é importante para o engajamento e o crescimento do canal. Se você já puder comentar e deixar teu like, também é muito importante. Lohane, seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigado, eu que agradeço. Espero que seja produtiva, sirva para alguém esse podcast. Amém. Começa falando quem que é a pessoa da Lohane. Eu tenho 23 anos e sou casada com o Samuel Mataus. Há pouco tempo, né? Quanto tempo? Fazem acho que 4 ou 5 meses. É bem recente. Bem recente. Nós somos líderes da rede de jovens, da rede Tribos daqui da Igreja CMB. E é isso, basicamente, sobre mim. Vocês ficaram quanto tempo namorando, Lohane? 2 anos e 3 meses. E 4 meses agora de casado. Como é que tá sendo a experiência de vida de casado? É diferente ou não? Muito boa. É muito Assusta boa. de início ou não? A gente sempre se deu muito bem. Então, às vezes o pessoal recém-casado fala que é muito diferente por conta dos conflitos, né? Que dá dentro de casa. Que é normal, acho se que conviver muito. Por muito tempo juntos. Mas a gente tem se dado muito bem, graças a Deus. Ah, que bom. Eu falo assim que no começo do casamento eu acho que é o mais tenso. A gente começa se conhecendo, na verdade, ali 24 horas ali estando junto, né? Passa a ter um pouquinho de atrito, mas é normal, é natural. Samuel é um bom marido? Sim, com certeza. Aí, Samuel, ó, já vou procurar aqui, ó. Se tiver alguma coisa, a gente vai expor aqui. Eu tô brincando. Samuel é uma benção, né? Sim. Ô, Lohane, começa contando um pouquinho da tua infância. Você é de Brodowski mesmo? Sou de Brodowski, sempre fui, sempre morei aqui, sempre na mesma casa. E eu comecei a vir para a igreja mais ou menos com 5, 6 anos, que eu lembro que o meu pai se converteu. E ele tentava trazer a minha mãe. E aí, um pouco tempo depois, a minha mãe veio. E aí, eu comecei a vir também. Seu pai converteu primeiro? Sim. Ah, tá. Comecei a vir também e a frequentar bastante a Igreja da Criança, que foi onde eu passei a maior parte da minha infância e o começo da minha adolescência. Como é que é? A gente sempre pergunta isso porque eu não vou te perguntar assim quando você se converteu, porque você vem desde pequenininha na igreja. Mas você lembra qual que foi aquela primeira experiência tua que, tipo, você sente ali que você tá naquela conexão com Deus, que é aquela questão de despertar? Porque eu entendo também desde pequenininho, só que para mim foi diferente, né? Eu batizei com 12 para 13 anos, depois eu acabei me afastando, fiquei 7 anos e voltei, assim, todo arrebentado, né? Sim. Mas eu já entendi, porque aquela volta minha foi aquele primeiro contato meu, assim, verdadeiro com Jesus. Mas você consegue lembrar, assim, quando que foi o teu? Alguma experiência que você teve, assim, que te marcou de pequenininha? Na verdade, não era tão pequena. Eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, que foi quando eu fui no primeiro encontro infantil, que foi legal. Organizado pela Igreja da Criança. E no domingo do encontro, que é o último dia, né? Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Para não falar muito sobre o que acontece aqui, a gente ficou um tempo ali e no mover, várias crianças estavam caindo no chão, todo aquele negócio. E eu nunca tive esse negócio de ser realmente impactada ao ponto de cair e ficar ali, né? Com o Era Espírito algo novo Santo. para você. Eu nunca fui assim, mas naquele momento eu caí, fiquei um tempinho ali com o olho fechado, deitada no chão, e foi ali a minha primeira experiência. Ali você recebeu algo, recebeu algum dom, alguma coisa ou não? Eu falei em línguas pela primeira vez. A primeira vez, foi batizado ali naquele momento. Aí desde então, segui assim. E como é que foi para você depois desse primeiro contato? Eu falo assim porque para mim, quando eu vim do mundo, né?
eu já estava tudo assim. Eu sabia que, por exemplo, para mim era um ponto final. Eu tinha vivido tudo, era a misericórdia de Deus estar ali. Mas e para você, por exemplo, é um começo, né? Chegou de te despertar em algumas áreas da tua vida? Você percebeu que algo mudou? Porque eu entendo, quando eu era pequeno, eu não tinha muito essa questão de, tipo, ter esse conceito de ler Bíblia, de orar, Sim. separar esse tempo para Deus e tal. Para você, teve algo assim que despertou algo em você para... Não muito. Eu acho que isso vem com a maturidade, né? Questão de idade, maturidade mental também. Mas a partir dali, eu comecei a ler a Bíblia. Eu lia todo ano, mas, tipo assim, 90% da Bíblia eu não entendia muito. E também eu não tinha aquela perspicácia de estudar a Bíblia. Não, vou focar nesse versículo. Eu lia mesmo para... Nossa, eu tenho que ler a Bíblia hoje, tenho que terminar ela dentro de 1 ano. Mas pelo menos eu lia, né? Aí você conseguia fazer assim? Conseguia. Por 2 ou 3 anos seguidos foi assim. Ah, sério? Nos acampamentos, eu lembro que o pessoal ia brincar. Alice, você tá assistindo esse podcast agora, Alice? Tô falando pra minha filha, tá vendo? Ó, você fez isso por 3 anos seguidos. Lendo, e terminando e começando. De 2012 a 2015, se eu não me engano. Olha foi aí, assim. Isso isso com 12 para 13 anos. Ai, tá vendo, jovens? É possível. E aí? Aí, às vezes, nos acampamentos, o povo tinha o tempo de lazer. E eu lembro que em um acampamento eu tava atrasada. Aí eu fiquei, tipo, 2 horas lá tentando terminar para depois ir lá. Para mim, eu era muito assim. Eu precisava terminar as minhas responsabilidades primeiro para depois continuar a minha vida. Isso te ajudou? Com certeza. Te ajudou na questão de... A questão de disciplina também, né? Porque Sim. Hoje também o cristianismo também é disciplina, né? Uhum. Como é que é lidar com jovens hoje? É um pouco complicado, porque é muito diferente, né? Tipo, não é como... É meio clichê eu falar isso, mas não é como os jovens de antigamente. Não era como a minha geração de jovens. Eu acho que tem que ter mais paciência e perseverança de você, às vezes, bater na mesma tecla. Tipo, sempre estar pregando sobre quase as mesmas coisas. Verdade, concordo. Para que aquilo entre, né, na cabeça. Você acha que hoje os jovens são mais ansiosos? Você percebe assim que são muito acelerado? Muito. Você vê dessa forma também? Muito. Por conta das telas também, eu acho, redes sociais. Acho que ajuda muito, né? E por conta das pressões de hoje também. Na faculdade também é muito assim. Os jovens, as pessoas que cursam faculdade são muito ansiosas. Eu acho que pelas pressões do mundo em si, não do mundo na questão, o mundo físico que a gente fala contra o mundo espiritual, mas o mundo em si. O mundo pressiona a gente para ter uma boa profissão, um bom desempenho. Verdade. E às vezes os jovens ficam muito assim por querer prestar a melhor faculdade, o melhor curso na melhor faculdade, e eu acho que isso demanda muito de um ser humano. E aí eu acho que isso deixa eles muito ansiosos. Se você pudesse pontuar questão, você falou assim que é muito diferente, né, dos jovens de antigamente com o de hoje. Se você puder pontuar pontos, a gente falou, uma é a questão das telas hoje, né, acaba tirando. Mas você consegue ver, por exemplo, coisas que os jovens de antigamente tinham mais facilidade e hoje qual que é a dificuldade deles ou não? Eu acho que o que eles tinham mais facilidade eram de ouvir um não. A maioria das vezes dos pais, né? E também de se fracassarem, eu acho que seria. Tipo, fracassar em alguma coisa. Hoje eu acho que as pessoas os jovens não conseguem muito ouvir um não, muito menos dos pais. E quando fracassam em alguma coisa, ficam muito perdidos e... Eu percebo isso também. Não, eu te perguntei por conta disso. Eu falo assim que hoje, eu vejo também que tem a questão da criação. Não sei se você vai ver desse modo também. Eu até falo assim para as mães, né, os pais,
que nós não... Eu sou pai, a gente não vai conseguir dar tudo para os nossos filhos. E a questão também de querer mimar demais o filho, a gente acaba, às vezes, deixando o filho despreparado para um não da vida. Que é a questão de, tipo, vai chegar um ponto que tanto a criança ela precisa entender que o pai não tem condições para fazer tudo para ela, e ela também precisa aprender a se frustrar. Não viver frustrada, Sim. mas aprender a crescer em cima de uma frustração, né? Eu entrei nesse ponto porque eu acho interessante. Eu acho que hoje os pais, eles acabam fazendo tanto para os seus filhos. Eu não sei se isso é intencional, né? Ou, de repente, é algo que a própria vida acaba conduzindo os pais a fazer esse tipo de coisa. Mas que eu percebo também que hoje parece que os jovens de hoje se frustram muito, né? Acabam se perdendo muito fácil por não experimentar algumas coisas da vida e aprender a romper em cima dessas áreas da vida. Você também vê desse jeito? Sim. E eles são muito fracos, né? Hoje, os jovens. As crianças também, eu acho. Tem uma frase que eu vi uma vez no Instagram do Jordan Peterson. É um autor de vários livros que ficou muito famoso desde 2016 por várias questões, valores que ele, como professor, como pessoa também, que ele defendia. E ele sofreu muita retaliação por isso, e desde então ele investiu nessa carreira de escritor. E essa frase fala assim: você, como pai, pretende deixar o seu filho, pretende proteger o seu filho ou deixá-lo mais forte? Ah, interessante. E aí até uma menina da minha sala, eu compartilhei essa frase e ela respondeu assim: no momento eu quero proteger a minha filha. E ela tem acho que 7 anos, a filha dela. Mas aí dois extremos. Se você protege muito, você acaba deixando ele fraco. Sim, sim. E se você expõe ele a qualquer perigo, né, que existe, você acaba deixando ele duro demais. Verdade. Então, eu acho que é um equilíbrio. É esse equilíbrio, né? Essa moderação em cima... Você percebe também que a questão, por exemplo, você falou que teu pai converteu, a tua mãe, depois você veio dentro de criança. É importante hoje os pais também saberem investir nos seus filhos dentro da igreja. Eu falo assim que hoje acontece, tem de muito, né? Por exemplo, tem a questão das telas, a gente já está entrando de novo aqui na questão do celular. Hoje eu tô com uma filha de 10 anos, né? Que ela ganhou, deu um celular para ela lá e você tem que ficar tendo todo o cuidado. Mas se você deixar, é o tempo inteiro ali, né? No WhatsApp ali com as amiguinhas. Sim. Essa questão de ver vídeo demais, hoje tem YouTube, essas coisas. Eu vejo que os pais hoje investem em muitas coisas nos seus filhos, né? Não estou falando que um celular é ruim, um tablet é ruim, ou uma viagem. Mas a questão, por exemplo, de não olhar para dentro da igreja e aplicar. Que hoje a gente tem, por exemplo, você chegou entrar em algum ministério de criança, se envolver, e isso te ajudou de alguma maneira a formar a tua identidade aqui dentro da igreja? Eu não me lembro com que idade que eu entrei no Ministério de Dança, mas eu acho que eu já estava mais velha. Só que na Igreja da Criança, as líderes, né, que a maioria era mulher, acho que todas, na verdade, elas incentivavam muita gente a, por exemplo, como tinha muita criança na época, a gente ficava 2 na porta, meio que recebendo ali, dando as boas-vindas, e a gente colocava um jaleco, como se fosse o pessoal da consolidação. E também nos acampamentos, como ia muita criança, elas separavam a gente em grupos. Por exemplo, o grupo branco, no dia tal do acampamento, vai estar responsável pela limpeza ou por servir o café da manhã. Então, elas incentivavam muita gente a servir e a estar em cargos de frente ali, a fazer teatro. Isso é interessante. Então, né? era multitarefas. Não, é interessante também porque você vai gerando uma identidade dentro da igreja, uma disciplina, questão de obediência. Responsabilidade com horário. Responsabilidade. Tem aquela questão de se sobressair também, porque nenhuma criança consegue. Tem criança que tem a facilidade de chegar diante de um público, né? Tem criança que não tem. E isso desde pequeno vai ajudando ela, né, no crescimento. Você percebe que isso te ajudou? Sim, muito. Hoje, você foi da parte do Ministério de Dança, é isso? Fui. Hoje eu não sou mais. Entreguei porque não era... Mas você ficou até quantos anos? Eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos no Ministério de Dança. Eu tinha... Isso foi antes da faculdade, então há uns
3 anos atrás, por aí. Fiquei bastante tempo. Eu gosto de entrar nesse ponto, porque eu lembro que quem me ajudou muito a abrir esse ponto de vista, né? Foi a Emily. Eu lembro que ela chegou em mim e ela começou. Ah, você não coloca... A Alice era pequenininha. Ela falava assim, você não coloca a Alice no balé, né? Sim. E eu nunca tinha parado para pensar, mas ela, por já estar envolvida desde pequeno e aquilo ter ajudado ela passou a fazer isso também com algumas crianças aqui dentro, né? E eu comecei a olhar com um outro ponto de vista. Hoje eu tenho, por exemplo, minhas 2 meninas, elas participam da dança, surgiu a oportunidade que a igreja hoje, ela oferece tanto a aula de dança, quanto também de instrumentos, né? Com o Matheus. Então, elas já estão aprendendo teclado e agora estão indo para o violão. Aí as pessoas perguntam para mim, falam assim, mas o que elas vão fazer, né? Esse punhado de coisa. Eu falei, eu não sei. Só que amanhã elas vão ter uma escolha, né? Para poder olhar e falar assim, hoje eu tenho possibilidades de poder fazer alguma coisa, né? De exercer alguma coisa. Por isso que eu te perguntei sobre essa importância de desde pequeno, ter os pais ali que estarem incentivando seus filhos dentro da igreja. Isso te ajudou, né? Sim, e na minha época não tinha, por exemplo, de instrumentos. Não tinha essa possibilidade de fazer aula gratuita aqui na igreja. Portanto, que o meu sonho era fazer aula de violino. Era apaixonada e eu tive que procurar por fora. Então, isso é um ponto positivo. Você chegou a aprender violino? Por alguns meses. Aí eu não mas dei... você consegue tocar ou não? Não, eu não dei conta por conta da rotina com a faculdade, aí eu larguei mão. Eu tava conversando com o Jefferson, eu até conversei com o Matheus. Eu acho lindo o violino no louvor, né? Eu acho muito bonito. Até o Matheus falou, eu vou ver se eu aprendo para poder ensinar as crianças. Eu dei o meu violino para ele. Ah, foi você que deu? Ah, então foi isso. Foi. Deixa eu te perguntar, a questão da resistência, o fato de você ser cristã. Você está fazendo faculdade hoje. Já faz quanto tempo você está... Eu tô no meu 3º ano. Está fazendo... Enfermagem. Hoje, a questão, pelo fato de você ser cristã, tem conflitos dentro da faculdade? Conflitos de pensamento? Vixe, toda hora, todo dia. Como é que é lidar com isso, com as amizades ali, se posicionar, saber a hora de você ter a tua posição ali como cristã? Como é que é isso dentro da faculdade? Bom, para começar, eu nunca quis fazer enfermagem. O meu sonho, até hoje, eu sou apaixonada pela medicina. É o meu sonho de vida, assim. Mas nem tanto hoje, tipo assim, não sei se eu largaria tudo para fazer medicina. Então, eu entrei na enfermagem mesmo por direção de Deus, confirmação. Mas quantos anos de enfermagem? 4, eu termino ano que vem. Ah, não, tem que terminar agora, tem que ir até o final. Mas assim, eu não gosto, tipo, eu sou apaixonada pela enfermagem. Não. Mas eu fui por direção de Deus mesmo e confirmação de pessoas que nem iam na igreja. E entrei no curso e aí desde então eu comecei a orar alguns meses antes. Tipo, Deus me coloca no curso certo, se é realmente o curso certo. Coloque pessoas, né, para me ajudar ali, porque ninguém merece ficar sozinha, né, por 4 anos. E aí eu conheci 3 meninas. A gente forma um grupo de 4 pessoas e tem uma católica no meio. E nós, as 3 que sobram, somos cristãs. E mesmo assim, mesmo a gente tendo a mesma denominação praticamente, é muito diferente os pensamentos. E elas me ajudaram em alguma coisa e eu ajudei elas a... Como que eu falo? A voltar para certos pensamentos que são corretos dentro, mas isso é legal, dentro do cristianismo. E o restante da sala, eu não sei o que é, mas a gente bate muito. Tipo, as outras meninas da sala batem muito com a gente na questão de comportamento, de pensamento. Algumas coisas que são faladas em algumas matérias também. E eu entrei na faculdade com um pensamento. Eu não vou me dobrar, porque eu sei que as faculdades são tomadas, de certa forma, por um pensamento majoritário. E eu sabia... E a grande parte? A grande parte? A grande parte. Na verdade, como eu estudo em uma faculdade privada, eu acho que eu sou bem mais privilegiada.
Mas nas públicas, eu acho que quem estuda sofre muito, muito por conta disso. E aí eu entrei com esse pensamento, não vou me dobrar, ou eu saio dessa faculdade menos cristã, não menos cristã, mas desviada, ou eu fico mais cristã, né? Mais firme ali. E ainda bem, graças a Deus, eu fiquei mais crente, né? Fiquei mais firme desse lado, porque parece que é um momento decisivo, sabe? Ou você vai, ou você se rende ali à maré. É aquela questão, ou você se perde, ou Deus te forja ali, te faz mais ou forte. você tem que se definir ali. E, inclusive, eu já falei isso em algumas pregações minhas, que tem uma pesquisa que fala que 70% dos jovens vão deixar os seus valores cristãos, 70% dos jovens cristãos deixam de ser cristãos quando entram para a faculdade. Nossa. Então, é algo muito, como que eu falo, que chama, não que chama atenção, mas que atrai, né, os jovens lá dentro. Ou por ser bonito, né, essa visão de mundo, ou por ser muito opressora, porque se não fosse as meninas, eu acho que eu não teria terminado, não pensaria em terminar, porque eu ficaria sozinha, sabe? Tipo, se você não pensa igual, elas te deixam de lado. Ah, tem isso? As pessoas, né? No geral, não só as meninas. É que a minha sala, tipo assim, tem um homem, literalmente. E eu acho que, pra questão de mulher, é muito assim, tipo, se você não vai muito com o meu pensamento, por ser mulher, eu vou ter uma rixa maior com você. É bem isso. Eu lembro quando eu fiz um podcast com o Lucas Mataus aqui, né, teu cunhado, ele contou pra mim que era dentro da faculdade mesmo, é uma guerra espiritual. Muito. Ele fala assim, ó, eu posso dizer o seguinte, é uma guerra espiritual, porque ele fala que é uma luta constante. Ali, em questão de valores, né? Se você não tiver uma identidade formada mesmo em Deus, já era. A pessoa se perde ali dentro. Se hoje, se você puder deixar, por exemplo, hoje, de repente, tem uma jovem aí que está querendo ir para a faculdade. Ela está assistindo esse podcast aqui agora, né? De repente, aí o pessoal da Rede Jovens aí, né? Se você puder deixar alguns cuidados para eles e poder pontuar, o que você falaria para eles hoje? Estude. Você vai chegar na faculdade e vai perceber que você não é nada inteligente, porque ali só tem os mestres, mas você tá ali para aprender, claro. Mas estude sobre o que você acredita. Se você acredita em determinada visão de mundo X ou Y, aprenda aquilo que você acredite. Então, tipo, eu acredito no cristianismo. Então, eu vou me aprofundar nele, eu vou ler livros que provem a existência de Deus sem ser a Bíblia, que provem a existência de Deus de forma histórica, enfim. Eu vou ler livros que provem que aquilo que eu acredito, que vão me ajudar, tipo, que vão ser uma referência para mim, que vão me ajudar, por exemplo. Se surgir uma questão dentro da sala de aula, numa aula, eu posso levantar a mão e falar, não, mas no livro tal, do médico ou do psicólogo tal, fala que isso que você está falando é meio duvidoso ou é errado. Porque eu acho que isso vai te ajudar muito, vai te preparar, porque foi o que aconteceu comigo. No ano que eu entrei na faculdade, eu estava fazendo alguns cursinhos online sobre política e visões de mundo. Então, isso me direcionou muito, eu entrei preparada. Portanto, que eu nunca fui pega em algumas frases que eram soltas ali durante a aula, alguns professores que já tinham uma visão de mundo formada, nunca fui pega. Na hora que a pessoa estava falando, eu já estava preparada. Tipo, eu sei que não é isso, porque eu estudei muito antes de estar... Então, eu acho que é isso, estudar. E também ser firme com relação aos seus valores. Se você tem valores que são inegociáveis para você, não negocie eles por conta de uma amizade, talvez. Talvez você não vai falar mais com a pessoa, ela não vai falar mais com você, mas eu acho que esse é um dos preços que você paga.
lá dentro. Tem a questão também do fato espiritual eu falo assim, da tentação, né? Eu lembro quando a minha esposa, a gente casou, ela estava terminando a faculdade. E ela falou assim, são muitas as oportunidades ali para uma pessoa que quer fazer coisa errada, né? Uhum. Porque a faculdade, ela tá ali, mas ela não é que nem uma escola pública que você tem que pedir para ir no banheiro, né? Você é livre. Você é livre. Literalmente. E quando as pessoas vêm com essa mentalidade, chega ali dentro e descobre toda essa liberdade ali dentro, né? E sabe que tem essa liberdade de poder sair, poder ir em barzinho, né? A pessoa acaba usando desse artifício para fazer muita coisa errada, né? Sim. Você chegou a ver muita coisa errada na faculdade? Muita. Tipo assim, ó, a pessoa pede para ir no banheiro, não volta mais, aí você vai lá embaixo, porque a faculdade que eu estudo são 3 andares, né? Você desce lá embaixo, ela tá lá comendo, ou sei lá, conversando, ou foi para casa. Então, tipo assim, você é livre para fazer isso, mas depois... Tem as consequências, né? O depois sempre chega. A conta chega, Eu né? sempre falo isso, depois sempre chega. E é estudar bastante. Tem que estudar, tem que se preparar para... Muitíssimo. Não muitíssimo, mas eu acho que... Sei lá, por exemplo... uma coisa que é muito falada na faculdade é a visão de mundo do feminismo. Se você lê um livro que fala sobre a favor ou contra, eu acho que é muito válido você ler livros que falam a favor e ler livros que falam contra. Porque se você é cristão, você tem que aprender o certo e o errado. Eu sempre falo isso. Você que conhece a Cristo tem que aprender o certo. Eu vou ler a Bíblia, mas você tem que saber que tem pessoas que falam contra a Bíblia, que existem outras Bíblias por aí. Uhum. Então, a gente tem que aprender os dois. Tá preparado. Uhum. A questão hoje, você tocou num assunto aí. Ali dentro, o que se fala hoje dentro de uma faculdade? Por exemplo, você falou sobre o feminismo, né? São assuntos que são abordados ali, isso é diário? Como é que é isso ali dentro? Eu acho que na faculdade privada não, mas na pública sim. Por exemplo, no meu curso tem uma matéria que chama Saúde da Mulher. Então, ali você vai aprender de tudo. A mãe, sobre a gestação, sobre o bebê, tudo. E aí, sei lá, fala sobre o planejamento familiar também. Aí, no planejamento familiar, tem uma lei específica para o planejamento familiar, que há uns meses atrás... Vou só dar um exemplo bem rapidinho. Não, pode falar. Há uns meses atrás, sobre a mulher, por exemplo, colocar o DIU, que é um método... Uma prevenção. Isso, um método que vai impedir dela engravidar, se ela não quer, enfim. Se ela for... Essa lei fala assim, ó, se ela for casada, se ela tiver alguém que ela convive dentro de casa, mora junto, não importa, ela precisa do consentimento daquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes uma mulher que mora junto com um homem quer colocar o DIU, ela precisa chegar nele com um papel, ela vai lá no posto de saúde... Consentimento dele ali. Vai relatar isso pro profissional de saúde, e aí ele vai dar um papel para ela assinar, só que precisa da assinatura... Precisava, né, antes. Da assinatura desse cônjuge dela. E aí, uma vez, nessa aula de planejamento familiar... A professora mostrou a lei, leu a lei com a gente. A lei é, tipo, uma página. E falou, isso é necessário. O cônjuge assinar para a mulher e a mulher também precisa disso. Por conta disso, e explicou ali, certinho. Aí, sempre vai ter aquela aluna que vai falar, porque a professora ela é muito imparcial. Uma aluna levantou a mão e falou assim, nossa, é sempre a mulher, né, que precisa disso. Entendi. E na época que eu tive essa aula, tinha surgido alguma notícia, eu não lembro especificamente que falava do quê, mas alguma notícia nesse sentido do planejamento familiar, da mulher colocar o DIU com o consentimento do parceiro. Foi um bafafá e essa notícia saiu. E aí, depois que eu tive essa aula e tal, nos comentários da notícia, e eu falei também, levantei a mão, falei, não é bem assim, porque... Para o parceiro fazer a cirurgia, né, de vasectomia, que também é um método de planejamento familiar,
a mulher tem que assinar. E, tipo assim, por que sempre surge um bafafá quando a mulher tá no centro, mas o homem também tem que assinar no caso dela, né? Entendi, verdade. E nunca surge um bafafá quando é isso. O homem tem que assinar também. Ele vai, assina e fica quieto. E aí eu falei isso pra menina e depois eu fui pesquisar mais. E aí, conforme foi passando o tempo, o presidente da República sancionou uma lei que tirava isso. Hoje a mulher não precisa mais assinar, assim também como o homem também não precisa mais assinar. Cada um vai fazer o que quer, mesmo estando em um relacionamento que exige parceria e respeito. Não concordei muito, mas, por um lado, né, das feministas e do feminismo, isso foi uma conquista para elas, ou deveria, porque elas batiam muito o pé quanto a isso, né? O país era um país muito retrógrado, de ter que a mulher ter que assinar um consentimento para poder colocar algo no seu corpo. Só que aí ele sancionou a lei e ninguém falou nada, tipo... Acabou. Ninguém... Muito obrigada, senhor presidente. Ninguém falou nada. Então, surgem essas coisas assim. E também, numa aula da mesma matéria, uma professora, uma vez, tipo, passou uma aula de 40 slides. E 15 ou 18 slides era sobre Simone de Beauvoir, que é uma feminista muito principal na história do feminismo. Só que, tipo assim... Não tinha... Era nada a ver com nada. Era sempre sobre o que você deve ter ouvido falar também. Sobre os direitos da mulher. E não sei o que tem. Tipo assim... Por que num curso de saúde, voltado para a saúde, eu, Lohane, não concordo que eu acho que eu preciso aprender sobre Simone de Beauvoir. Muito menos sobre feminismo. Tipo, tudo bem ela citar ali, mas... de uma aula de 40 slides, 15, 18, ter só sobre o rosto dela, as principais frases ali, eu não acho que eu vejo importância nisso. Então, tipo assim, é muito, muito enviesado. Às vezes é muito sutil, tipo assim... E aí a minha professora, né, no dia dessa aula, ela perguntou... e por que vocês acham que eu tô falando sobre essa mulher, né? Aí, nesse dia, eu fiquei mais quieta, porque... Sendo bem imparcial, tipo, jogando pra... Eu fiquei mais quieta porque eu sou muito odiada de verdade na minha sala. Aí, uma menina levantou lá a mão, lá no fundo. Porque as mulheres queriam colocar os seus direitos em pauta e tudo mais. Tipo assim, parece o papagaio de pirata. Eu repito aquilo que eu ouvi falar, eu repito aquilo que eu li em algum lugar ou aquilo que me falaram. É sempre assim. Hoje você expõe muito essas questões nas redes sociais. Tá no teu Instagram ou você tem um canal no YouTube? Eu não tenho um canal. Não tem um canal, tá no Instagram. Tá no meu Instagram. É Lohane Mataus. E eu falo sobre tudo isso. Falo muito sobre política, visões de mundo, a visão de mundo do cristianismo, a visão de mundo marxista, e vou expondo ali aborto. Essas questões são mais polêmicas, né? Que nunca tem... Tipo, nunca dá para saber o desfecho. É certo ou errado? É sim ou não? Hoje você consegue, por exemplo, pontuar, por exemplo, esses assuntos que acabam, de alguma maneira, afetando os princípios da palavra de Deus? Você consegue citar alguns... Você começou falando você falou sobre aborto, falou sobre feminismo. Você consegue pontuar? E o conteúdo que você gera é em torno para poder mostrar esse lado também? Ou você é bem imparcial nesse momento? Como é que é isso? Não, eu sou parcial. Tipo assim, eu sou bem parcial. Eu não consigo me calar, de verdade. Não consigo. Até porque eu tenho pouquíssimos seguidores e dos pouquíssimos que eu tenho, muitos param de me seguir exatamente por conta disso. O principal de todos é a visão de mundo marxista, porque dali eu acho que é tipo a raiz de todos os males. Dali surgiu quase todas as coisas. Então, entrando mais especificamente, feminismo, aborto, ideologia de gênero... não são assuntos que eu falo muito, como armamentismo, a visão ambientalista, sabe? Esse negócio de proteger a Amazônia e tudo mais, que sempre surge e depois é meio abafado. Eu não falo muito, mas está envolvido.
socialismo, marxismo, acho que os principais. Às vezes eu posto alguma coisa nos meus stories, mas eu não aprofundo muito, porque eu acho que é menos importante. Uhum. Mas eu acho que é legal você passar, né, o teu ponto de vista e defender aquilo que você acredita, né? Que eu acho que é o importante. Eu falo assim que esse pessoal precisa estar preparado. A gente está entrando numa fase que eu acredito que não que vai melhorar, eu acredito que as coisas vão piorar, né? E uma do fato, assim, de hoje, o cristão começar, de repente, se perder, é o fato dele começar a perder a sua fé. E você falou, assim, que essa questão é bem sutil, né? Isso vai entrando aos poucos, né? E vai gerando dúvida. Eu lembro, não tá longe. Eu fiz uma escola de não, eu fiz uma teologia com a Janete. Na época que eu estava fazendo a teologia com a Janete, tinha uma pessoa lá que estava prestando faculdade. E na hora que entrou na origem ali, quando Deus começou a construção, e virou uma guerra dentro da sala de aula, porque ele defendia a questão ali do homem do macaco, algo do tipo, e ela ensinando Bíblia, e ele ali pegando na ciência, né? E eu lembro que foi uma guerra. E você conhece a Janete tinha hora que ela tinha que ser mais dura para poder conter a situação ali, para entender onde que ele estava, né? Que ele estava estudando sobre teologia bíblica, né? Mas eu acho isso importante, você falar, para as pessoas estarem preparadas para esse tipo de coisa. De repente, até para alguém, para um jovem que está entrando dentro da faculdade. Saber que ele vai encarar esse tipo de coisa. Para ele, ou ele abraça tudo e se entrega, tipo, eu vou ficar numa boa aqui, vou deixar a vida me levar, né? Vida leva eu. Ou acaba acontecendo o que você falou que acontece, né? Você tem 3 amigas aí que estão... Sim. Qual que é o nome delas? A Emanuele, Yasmin e a Maria Eduarda. Eu não conheço, mas muito obrigado por vocês poderem estar junto com ela aí, vocês estarem juntos, andando junto, caminhando junto aí. Vamos mudar um pouquinho. Você teve experiências assim sobrenaturais? As pessoas gostam de falar isso, eu gosto de perguntar assim que mexeram contigo assim, que acrescentam algo na tua fé. Que você quer compartilhar com a gente? De repente, algo que você... Pode ser experiências, de repente, de um sonho, de uma direção, de uma revelação que Deus te deu. De repente, alguém que falou algo para você, ou de repente você foi usada na vida de alguém. Você tem algo para compartilhar? Tenho. Eu acho que mais de pessoas que falaram comigo, que foram direcionadas por Deus para falarem comigo. Eu nem sei se eu tenho mais, mas... Algumas cartinhas, sabe? Bilhetinhos que as pessoas me entregavam há muito tempo. Eu acho que isso nem existe mais. Mas eu tinha cartinhas que eu recebia, tipo assim... você vai rodar o mundo, tipo isso. As nações são sua por herança. Com esses versículos relacionados a viajar mesmo. E... algumas não se concretizaram ainda. Por exemplo, eu nunca viajei para fora do país, mas... Mas tem esse sonho aí, não? Tem. Tem. É algo que você quer fazer? Sim. Legal. Eu sou, desde 2010, não sei por que eu enfiei isso na minha cabeça, mas eu sou apaixonada por Paris, pela França, mas para conhecer mesmo, porque eu gosto muito de história e ali foi o berço de muitas coisas que aconteceram, que influenciaram o mundo todo. Mas eu também sou apaixonada por alguns países da África, mais para missão mesmo, que seria. Questão de missão, eu também. Eu falo assim, desde quando eu me converti, tem essa questão da África, que eu também entendo. Hoje já faz 16, 17, 18 anos que eu voltei, né, para Jesus, né? Mas desde quando eu voltei, eu falo que também é algo que não realizou para mim ainda, né? Mas é um sonho meu, Você também tem a questão da África? África, Nepal e Camboja. Legal. É sempre os 3. Os 3 países. Legal. E países e continentes. Mas você pensa em que sentido? Tipo, palavra, em fazer algo também que está destinado ao que você tá estudando hoje? Acho que mais fazer algo para que ajude as pessoas de lá.
do que pregar. E também algo que eu... Não sei se alguém entregou, não sei se eu vejo assim, alguém entregou alguma palavra para mim em relação a isso, mas eu gosto muito do inglês e eu estudo faz 2 anos que eu estudo sozinha, porque eu nunca... Os cursos são muito caros, né? Tipo, se eu fosse querer mesmo fazer alguma coisa, eu ia pagar muito caro. Então, eu resolvi seguir sozinha até aparecer alguma coisa, me virar do jeito que eu consigo. Ah, então você estuda inglês. Mas assim, eu nunca... Eu gosto de países que falam a língua, né? Mas eu nunca ninguém me entregou algo do tipo. E hoje você fala bem, com 2 anos, ou tá no caminhando aí? Eu me viro, eu sei me virar. Não sei se eu falo... Se eu posso dizer que eu sou fluente, acho que eu sou intermediário. Ah, legal. Básica eu não sou, tô ali. E o Samuel hoje? Ele sabe desse sonho? Sabe. E ele? O que ele pensa a respeito? Ele também tem isso? Então, ele falou que da próxima vez que... Acho que é um cara do Canadá, né? Que costuma vir pra cá, pra CMB. Ele falou que da próxima vez ele vai me chamar pra ser intérprete. Mas não sei, não. Acho que é um nível muito alto pra mim ainda. E a questão de viajar? Ele pensa também, tipo, fazer missão, algo do tipo assim? Algo que tá com ele ou não? Ele já fez umas... Igual pro Mato Grosso, né? Pra aquela tribo indígena. Mas não sei se seria pra ficar no lugar. Mas acho que pra ir e voltar, sim. Olha, não sério? Pra criar raízes lá. Se o pastor Jefferson estiver assistindo esse podcast, se preparem. Porque ele tá muito ligado aqui, né? Brodowski, na rede, aqui na igreja. Mas acho que se surgir a oportunidade para ir, ficar um tempo e voltar, eu acho que sim. Ah, legal. Deixa eu te falar, você teve momentos difíceis da tua vida, assim, fases difíceis da tua vida que você enfrentou, que te marcou? Sim. Eu acho que mais quando na infância, porque os meus pais trabalhavam muito. E eu sempre, exceto 2 anos, que foi os 2 últimos anos do colegial, o resto eu sempre estudei em escola particular, graças ao meu pai e minha mãe que suavam muito para eles pagarem, né? Então, eu basicamente passava o dia todo e depois era só meio período, mas nesse momento que eu passava o dia todo na escola, eu acho que eu sofria muito, porque eu queria muito ficar com eles ou ficar em casa com alguém da minha família. Então, eu odiava ficar na escola o dia todo. E ali na escola também eu aprendi algumas coisas que eu não devia ter aprendido nesse momento que eu ficava além das aulas. Então, eu acho que esse foi o mais difícil. Eu não gosto dessa fase da minha vida. Isso já adolescente? Não, eu era criança. Criança. Quando eu era adolescente, eu voltava para casa. Eu terminava as aulas e conseguia vir embora. Mas quando eu era mais pequena, eu ficava o dia todo. Tem a questão também que você enfrenta da enfermidade, né? Só para o pessoal entender, o que você tem? Em 2016, eu comecei a ter alguns sintomas de diabetes tipo 1, mas eu não sabia, nem me toquei assim na hora que poderia ser isso. Mas comecei a ter alguns sintomas e um dos sintomas é a pessoa ficar extremamente cansada sem fazer nada que exija, tipo, que resulte daquele cansaço. Então, eu pedi para minha mãe me levar no médico. E aí eu fui no postinho mesmo, daqui da cidade. Disse que você estava com quantos anos? 16. 16 anos. Terminando o 3º colegial. Aí eu fui, e aí parece que eles desconfiam, né, de receber muitos casos, e aí eles mediram a minha glicemia, e na hora deu extremamente alta, o aparelho nem pegou. Nossa! A numeração. E aí, na hora, já me deram glicose na veia para poder abaixar aquilo. Mas como eu não estava tratando, ela não abaixava muito, ficava sempre alta. Então, eu tive que começar a controlar mais a minha alimentação. Nunca fui de comer muito, tipo, exageradamente muito doce. Nunca fui acima do meu peso. Aliás, eu nunca consegui atingir ali uma margem boa para o meu peso, portanto que eu nem doava sangue, eu não tinha
o peso ideal. Então, eu não sei. Não existe diabetes emocional. Depois que eu entrei na faculdade, eu aprendi isso. Então, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, a diabetes tipo 1, ela também tem uma questão autoimune. Eu ia te perguntar, tem casos na família com diabetes? Eu só tenho uma tia materna, mas... É longe? Tipo, meu pai e minha mãe mesmo não tem nada em relação a isso. Olha só. Aí, por ter essa questão autoimune, foi o que a minha médica me explicou no começo. As células do meu pâncreas, que é o órgão que é afetado, né? Elas simplesmente se voltaram contra mim mesma. Então, elas começaram a atacar o meu próprio corpo. Então, talvez seja isso, talvez não sei exatamente. Ainda tá essa questão ainda de... Você ainda não sabe realmente... Então, na parte da ciência, né, da medicina, seria isso. Em um dado momento, as células do meu pâncreas reconheceram o meu corpo como inimigo e começaram a atacar ele. Então, é isso a resposta. Você falou que... O que você começou a sentir quando você descobriu que... Um cansaço extremo. Eu comecei a perder mais peso, já era magra. E fiquei extremamente magra. Você sente uma fome muito grande, sede também. E você acorda à noite para beber água. Tipo, geralmente não é para isso acontecer, né? Às vezes alguém acorda ali, não tem nada de doença, mas não é para o corpo acordar durante a noite para fazer alguma coisa. Então, quem tem esses sintomas provavelmente é diabetes. E você acorda com sede, de verdade. A boca seca. Às vezes acorda também para ir no banheiro fazer xixi, porque você bebe muita água. Então, você automaticamente vai fazer mais xixi. E aí, às vezes, a pessoa acorda à noite para fazer isso. Acho que esses são os principais sinais, assim, Hoje sintomas. você tá em algum tratamento, alguma coisa que te ajude com essa questão? Tô. No começo, eu usava... Como eu tenho... Como é que fala? Convênio. Como eu tenho convênio, eu sempre tive acesso aos melhores médicos, graças a Deus. E aí, eles logo me receitaram insulina. Eu ganhei deles uma caneta de insulina, sabe? É uma caneta, só que no SUS, as pessoas costumam usar uma injeçãozinha. Não sei se você já viu. Já. É uma injeção bem fininha, agulha bem fininha também. No SUS é assim. Como eu tenho convênio, uma médica me deu uma caneta. É uma caneta mesmo. Se você vê ela tampada, você acha que é de escrever. E aí, o cartucho da insulina vai dentro dela. Aí, você gradua ali quantas doses que tem que tomar. A médica te ensina tudo, onde que tem que aplicar, quantas vezes. E aí, você em casa mesmo pode... E se aplica em alguma parte do corpo, Aí é onde tem mais gordura. No caso, é atrás do braço, na face lateral da coxa e no flanco aqui, que é essa gordurinha daqui do lado. E hoje você mesmo faz isso? Aí, com o tempo, uma médica minha me apresentou a bomba de insulina. Ah, tá. Aí eu fiz o teste, foi uma enfermeira na minha casa. Eu fiquei 1 mês com a bombinha para ver se eu gostava, me adaptava, para ver se eu queria ou não. Aí eu gostei, porque você não precisa ficar se furando toda hora. E você mesmo? Prático. Era você mesmo? Eu mesmo. E como é que foi, antes da gente passar para essa outra fase aí? Como é que foi você se acostumar com isso? Com essa questão de você ter que se medicar, se furar? Aí eu comecei a tomar, né, insulina. E isso me dava... A insulina é um hormônio e ela te faz engordar, assim, muito rápido se você não consegue controlar. E você toma insulina conforme aquilo que você come. E aí, eu comecei a comer demais. Aí, eu dei uma engordadinha, mas não foi tanta, então eu tive essa mudança. Engordei e comecei a sentir mais fome no começo. Aí, eu tive que me adaptar, tipo... A minha alimentação nunca foi tão ruim assim. Tipo, sempre tenho que melhorar, né? Mas não era péssima. Igual eu falei, eu era estável. Tipo, não era ótima, mas não era ruim a ponto de eu ficar doente por conta da minha
da minha alimentação, mas eu tive que mudar. Mas é algumas muito, coisas. muito radical com a questão da alimentação? No começo foi, tipo, era arroz integral, essas coisas enjoadas, assim. Questão essas coisas de hoje, pizza, lanche, isso tudo te afeta de alguma forma. Sim, mas a minha médica, graças a Deus, ela é muito sensata. Ela fala, não adianta... Tipo assim, não é porque você tem isso que você não pode comer carboidrato. Porque o problema do diabético é o carboidrato. Isso, por isso que eu... Que pra quem não entende muito, é o açúcar. Mas, tipo, tudo tem açúcar. Só o que não tem açúcar, eu acho que é a água. Então, por exemplo, o pão tem carboidrato, a pizza, o refrigerante, o suco, o arroz, o feijão, a beterraba. Tipo assim, o que não vai ter mesmo é a alface, que vai ter uma grama lá, e a água, que não tem nada. Então, se eu fosse à risca seguir isso, eu não ia comer nada. Uhum. Nada, nada, nada. Aí eu comecei a ficar mais atenta com esse, tipo... e o que tem mais carboidrato? O que vai subir mais minha glicemia? E a pizza, ela tem muito carboidrato, muita gordura e tem proteína. Então, ela tem os 3 que é o veneno, tipo... Então, eu tenho que saber dosar, tipo... Come, mas come pouquinho. Sim, aí eu vou te explicar. Com a bomba de insulina, ficou mais fácil pra mim. Porque ela é como se fosse um pâncreas fora do meu corpo. Ela vai jogando insulina e sozinha, conforme aquilo que a médica... Que legal. Ela mesma vai fazendo esse processo. processo. Ela mesma programa pra mim. E eu, às vezes, só tenho que dar um ajuste quando eu preciso mudar ou não. Então, por exemplo, a pizza. Ela tem um carboidrato que precisa ser corrigido na hora. Então, eu como a pizza. Dali 1 hora, se eu não tomar nenhuma quantidade de insulina, a minha glicemia vai ficar muito alta. Então, eu tenho que corrigir isso antes. Então, corrijo antes, vou comer a pizza. Antes de você se alimentar, você vai lá e corrige. Aham. E tem todo Eu tenho um aplicativo que eu sigo, bonitinho, que vai me... Ele, tipo assim, eu não faço nada, eu só aperto o botão. Entendi. Ele te dá todos os resultados ali para você poder manipular ali. Pra ser mais fácil para mim. Ele Entendi. faz as contas para mim, tem umas continhas que tem que fazer. Aí, por exemplo, a pizza, corrigi na hora. Mas 3 horas depois é quando eu vejo o resultado da proteína no meu corpo e da gordura. Acho que a gordura é 6 horas depois, se eu não me engano. Então, se eu comer a pizza e corrigir ele na hora, só que... E eu não fizer mais nada... 6 horas depois, a minha glicemia vai estar alta por conta da gordura do queijo, essas coisas. Entendi. Aí, a bomba, como ela é um pâncreas artificial, ela vai jogando nessas 6 horas a quantidade que eu colocar ali, estendido. Então, se eu pôr a quantidade de uma forma estendida durante 3 horas para proteína, ela vai corrigindo nas 3 horas, que é quando tem o pico, né? E 3 horas depois eu posso fazer outra refeição sem a minha glicemia estar alta. Então, é bem... Entendi. Útil a bomba nisso. Hoje é fácil ter essa bomba ou você teve que entrar numa... Aí eu tive que entrar com um advogado, inclusive foi o Wesner, né, daqui da igreja. Se não fosse ele, eu não sei como que eu conseguiria, porque as pessoas que ganharam na justiça falaram que demoravam muito, tipo 1 ano... 6 meses. Eu consegui em 3 meses essa bomba que eu tô agora. E eu tô entrando já faz alguns meses com outro processo para ganhar outra bomba melhor do que essa. Hoje já melhorou já atualizaram uma bomba melhor. Essa é tipo um pâncreas mesmo. Ela é como se fosse uma inteligência artificial, realmente. Ela avisa sozinha, tipo, se eu tiver uma hiperglicemia, tá muito alta... Eu não sei, eu tenho que medir para saber. Com essa bomba, ela vai me avisar sozinha, sem eu medir. Entendi. Aí aparece na telinha dela quanto que tá. Se tiver baixo também. Então, você acaba meio que sendo pegada desprevenida, às vezes, de passar mal, algo do tipo. E acontece de passar mal mesmo? Sério? O meu problema é que eu sou muito sensível à insulina, então eu tomo doses muito pequenas. Inclusive, a minha médica fala que eu sou uma das melhores pacientes dela. Tipo assim, o número limite ali é 70. Não sei se você já ouviu falar dessa... Tabelinha, essas coisas? Tipo,
quando tá muito alto é acima de tal número, quando tá muito Não. baixo. O número limite é 70. Tem gente que com 80 começa a passar mal, a pressão cai, vai quase desmaiando ali, com 80. Eu já cheguei a 36, 30. Tipo assim, é muito baixa. E que Muito baixo mesmo. esse número é o açúcar que tem na sua corrente sanguínea. E, por exemplo, aprendi isso na faculdade também. O cérebro, ele só se alimenta de oxigênio e glicose. Não adianta eu estar... que é o açúcar, né? A glicose. Não adianta eu estar respirando sem açúcar no sangue. Tipo assim, o número 20 já é considerado morte cerebral. Então, eu posso simplesmente cair e morrer de morte cerebral por uma coisa besta. Nossa! Dessas. Aí, só que, como eu sou muito sensível, mas eu não sinto. Então, por exemplo, tem dias que eu tô com 70, aí eu sinto alguma coisa, sei lá, me dá um calor súbito, não sei explicar. Às vezes eu sinto a pressão cair, aquele meio pré-desmaio. Aí eu vou medir, tá 70. Aí eu falo, nossa, eu vou comer alguma coisa. Só que tem dias que chega no 30, só me dá uma dor de cabeça, tipo, muito então forte. Chega a chegar no 30 ainda. Acontece de pegar. Às vezes. Hoje é menos. Hoje em dia é menos. E qual que foi a última vez que isso aconteceu? Faz alguns meses, eu acho. O Samuel meses. Chegou presencial, algo assim? Já. E como é que ele ficou? Nesse dia que ele presenciou, a gente não era casado ainda, a gente estava namorando e voltando de Ribeirão, que ele tinha levado o pai dele em casa. E eu acho, né, na minha cabeça, não sei se é exatamente assim. Quando o corpo percebe que tá caindo açúcar no sangue e que você não tá comendo, tipo, ele não vê alternativa, eu acho que ele desliga o corpo da pessoa. Tipo, proteger. Vai morrer mesmo. Então eu vou fazer com que ela sinta sono, sei lá. Mas de repente é uma forma de proteger. Eu acho que eu lembro que eu vi algo dessa forma, que é uma questão de proteção. O corpo faz isso para poder proteger alguns órgãos. Eu não lembro direito, mas eu lembro que eu vi algo parecido. Você chegou a desligar, então? Aí, tipo, eu sinto muito sono. Tipo, um sono fora do normal. Aí, tipo, se eu encosto, aí eu durmo mesmo. Mas não é um desmaio. Tipo, se alguém me cutucar forte ali, eu acordo. Aí eu vim dormindo, aí chegou na porta da minha casa, ele foi me acordar para que eu entrasse e ele fosse embora. Aí ele falou que eu tava gelada. Nessa hora eu não lembro de mais nada. Que eu tava gelada. E aí ele via que eu não acordava. Aí ele me pegou no colo e me levou pra dentro. Aí ele já chamou minha mãe, tudo. Desespero total. Aí já me ajudaram ali. Só que, tipo assim, eu não sei se eu tava... Eu acho que eu não estava desmaiada. Porque eu lembro de lapsos, sabe? Tipo, acorda, vê alguma coisa, volta. E foi algo dormir. Que você comeu ou foi... Não, tipo, ela vai caindo. E teve, até chato perguntar isso, mas teve vezes assim que você pensou... Eu ia te perguntar, né? Depois eu quero te perguntar sobre... Teve vezes assim que você pensou, tipo, eu vou morrer por conta disso? Todas as vezes que isso acontecia. Igual nessa vez. Eu sei, tipo, que se cair até determinado número é morte cerebral. E eu sei que para Deus nada é impossível. Uhum. Mas na medicina, morte cerebral não tem volta. Porque é o seu cérebro que desligou. Tipo, o meu coração, ele pode ficar batendo por uma máquina. Entendi. Uma máquina respira por mim, bate o meu coração, mas não tem o que volte o meu cérebro. Não sei se tem como entender. Não entendi. Quando você descobriu essa questão, você descobriu muito nova. Passa muita coisa na tua cabeça? Questão de um futuro, até de... Você era nova, não sei se você pensava em casar... Questão de família, questão de estudar. Uhum. Passou algo na tua cabeça, assim, a respeito de tudo isso? Eu só não queria ser uma pessoa doente. Aí eu lembro que no dia o meu pai estava comigo, aí eu chorei muito lá na frente do postinho. Falei que eu não queria usar nada, ser dependente de nada, porque eu sempre cuidei muito bem de mim. Sempre fui na academia, enfim. Cuidei da minha alimentação... E aí, na hora, eu só não queria ser doente, tipo, porque qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo,
Um governo que não cuida muito, não investe muito na saúde. Eu não sei se eu não me engano, eu acho que foi na Venezuela. Eu cheguei a ver um podcast enorme. Não, podcast não. Vários vídeos falando sobre a situação na Venezuela, isso há anos atrás que eu vi. E tinha um hospital lá que fazia 5 anos que não tinha insulina no hospital. Aí, tipo assim, é claro que eu não moro lá, mas e se eu morasse? Eu ficava imaginando isso. Tipo assim, uma pessoa, ela não vive sem insulina por 1 hora. Vive, mas os resultados da pessoa que não cuida, que não toma insulina, é tipo assim, não sei quanto tempo de vida, porque é algo essencial mesmo. E eu ficava pensando, nossa, se faz 5 anos que não chega insulina lá, e eu não consigo viver sem isso por, não sei, 1 dia, talvez. Essa questão da... Imagina eu lá, tipo, é morte na certa. Imagina uma pessoa que mora lá recebendo essa notícia, ó, não vai vir mais, nunca mais. Entendi. É a questão de olhar e saber entender que é Deus mesmo que está no controle, né? Uhum. Que Ele está cuidando de você. Mas em nome de Jesus, logo isso vai passar em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu mudar. A questão de ministério, o que te atrai? A gente falou sobre missão aqui, né? Mas tem algo que te atrai a respeito de ministério? Você gosta de pregar? Você gosta de ensinar? Algo desse tipo? Eu gosto de ensinar. Uhum. Aí entra a pregação, né? Também. As tuas palavras são mais a questão de ensino. Ensino e exortação, eu acho. Uhum. Mas é mais para ensino mesmo. É uma área tudo que você gosta. Uhum. Como é que você lida com essa questão de ensino? Hoje você dá célula? Eu não dou mais célula. Eu tô parada faz um tempão, porque eu dava célula para criança. E eu ia num núcleo do bairro ali da Vila, eu acho que é o nome, né? E eu ia lá com uma pessoa. Aí essa moça casou, acabou mudando da cidade, aí eu fiquei sozinha. Fiquei um tempão indo sozinha lá. Mas aí depois que eu casei, ficou difícil pra mim também. Aí eu entendi. Mas a tua área é mais crianças ou você gosta, assim, que te atrai mais? Eu prefiro. Crianças, A questão de adolescente, assim, você não chegou a entrar? Eu fiquei um tempo cuidando de uma célula de uma amiga minha que viajou pra fora. Uhum. Ela foi para outro país e a célula dela ficou dispersa. Aí ela falou pra eu cuidar enquanto ela tava fora. Aí eu fiquei, acho que 1 mês e pouco, dando pra elas que eram adolescentes. São adolescentes. Uhum. Então, assim, por elas querem fazerem parte da igreja há muito tempo, foi fácil pra mim, não foi aquilo. Mas eu falo... É que lá na vila, eu dava pra crianças que eram basicamente do mundo. Os pais não vinham na igreja, não ensinavam nada em casa. Então, eu tinha que lidar, tipo assim... O menino levantava e saía e ia embora do nada, ou atrapalhava a célula. Eu tinha que contornar tudo aquilo. O que não aconteceu com a célula daqui, dos adolescentes daqui. Então, tipo, as crianças davam mais trabalho que os adolescentes. Entendi. Ó, você vai querendo um avivamento? Creio. E como que você pensa? Qual que é a tua maneira, teu ponto de vista a respeito desse avivamento? De como que ele vai chegar? Isso. Eu não sei se é por conta do contexto que a gente está vivendo, de que eu acho que ele vai chegar num momento ruim, da gente olhando assim, né, com os nossos olhos humanos, ruim. Uhum. O Hernani fala muito disso, né? O Hernani Sim. que veio pregar aqui há uns meses, né? Que conforme a um dado tempo, tipo 100 anos, né, que ele fala... Ele até usa uma sempre estatística, acontece, né? Questão de uma guerra e uma peste, né? Uma peste e um avivamento. Então, tipo, só do contexto de guerra e peste, eu acho que é um momento que a gente olha e fala, não é tão bom, né? Uhum. A gente viveu aí com a pandemia do Covid, guerra na Ucrânia. Eu acho que não é eu penso que não será um momento tão bom, mas que de todo momento ruim sempre tem algo bom para se tirar. E eu acho que o que tem de bom para se tirar é o avivamento.
Verdade. Eu também, quando eu olho nessa questão, eu nunca entendi que o avivamento vai vir assim numa fase da igreja, tipo, tudo estando bom, dinheiro, né? Questão de luxo. Mas eu percebo que todo avivamento ele veio em cima de uma perseguição. E a igreja ela acaba. Eu até comentei com, acho que foi com o Jefferson que eu falei aqui no podcast que a gente gravou aqui. A gente comentou sobre a questão de como a igreja se posicionou na questão da pandemia, né? Teve a questão dos drive-in, né? Que foi a ideia do pastor. Sim. De fazer drive-in. Teve culto na pandemia. Questão dos irmãos vindo para dentro da igreja orar. Teve a questão de alguns irmãos que foram nos hospitais, né? E por um lado, eu fiquei muito feliz por saber que, por exemplo, eu acabei vendo como um termômetro dentro da igreja está numa fase muito boa de, tipo, não abandonou, né, o seu chamado. Não. No tempo ruim, ela estava trabalhando, né? Eu até brinco, eu falo assim com o pastor Vadeci, né? Ele fazia sopa lá no projeto, lá com as mulheres, e aí eles entravam dentro do hospitalzinho enquanto tinha gente com medo de sair para fora e pegar o Covid. Sim. Eles estavam lá dentro. Eles estavam lá dentro, colocando sopa. E quem ficava doente, geralmente, era quem se isolava em casa. Então, isso aí mexeu muito comigo. Eu até brinquei com ele um dia, eu estava pregando, e eu falei assim, ô Vadeci, você chegou a pegar Covid? Ele fez assim, a igreja começou a rir, porque ele dava sopa na boca de quem estava com Covid, né? Isso me chamou a atenção, né? Não só ele, o Roberto, o Gilberto, né? E outros irmãos que esteve ali na linha de frente ali fazendo o seu trabalho de igreja, né? Outros que ficaram aqui fazendo evento, trabalhando. E a igreja ela acabou tendo um resultado, porque a gente viu muitas pessoas que vieram depois da pandemia por conta de um trabalho que apareceu nas redes sociais, apareceu para fora. Muita gente ficou impactada com o trabalho da igreja. Então, eu vejo isso como um avivamento. Porque eu olho e pego e falo assim, isso é avivamento, né? A igreja sair das quatro paredes, né? E eu também acredito dessa forma. Não vai ser numa fase boa que vai acontecer, né? Mas os avivamentos vêm nessas fases difíceis da nossa vida, né? Ô Lohane, eu queria te agradecer por você estar aqui contando da tua vida, né? Contando do teu testemunho, da tua história. Eu não sei quantas pessoas sabiam, né? Tão profunda a respeito da tua vida. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem bem pequenininha para quem está em casa, dentro de todo o contexto que a gente falou aqui. Se você quiser deixar uma palavra para quem está em casa, aí você olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem. Não é minha essa frase, mas é do Nicolas Ferreira, não sei quantos conhecem. Ele diz assim, para que você se posicione, porque ele nunca se arrependeu de todas as vezes que ele fez isso. Em tudo. Não estou falando só para você que está na faculdade e mostrar mesmo que você é cristão, que você pensa de certa forma, mas para outras pessoas também que nem cursaram faculdade, para você levantar a mão e falar aquilo que você pensa. É lógico que há pessoas que não vão gostar, mas você vai ajudar outras pessoas, assim como eu ajudei as 3 meninas na minha faculdade. Hoje elas se posicionam, eu consigo ver isso, e eu acho que eu fui um grande exemplo na vida delas para que isso acontecesse. É claro também que tem um momento propício para você fazer isso, mas se você ficar calado, quando você tem alguma coisa para falar e você fica em silêncio, isso já mostra que essa atitude que você tomou está errada. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Amém. Eu queria falar, porque querendo ou não, você é um exemplo de vida, tanto para jovens, que para pensar, tudo que você enfrenta, porque não é uma coisa que você enfrentou, né? Você está enfrentando ainda, e você não desanimou da vida, né? Sim. Você casou, está estudando, né? Pensa em um futuro, né? Tem os seus sonhos, e isso é legal, né? De repente a pessoa passa por
algumas fases da vida e desanima, né? É claro que vem o desânimo, a gente enfrenta tudo isso, mas você tá aqui contando da tua vida, falar da questão que você enfrenta, isso é muito importante para quem está em casa, questão de você ser líder, se posicionar na frente de jovens ali, tá dando um bom exemplo, e isso é muito legal, e você é um exemplo de vida. É por isso que é interessante a gente ter pessoas aqui que, com esse perfil, que falem do amor de Jesus, que por onde vão, leve esse amor de Jesus, leve essa conduta, esses princípios para onde vão, né? E essas 3 amigas aí foram favorecidas também através do teu testemunho, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, você que ficou até agora, eu queria te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui, né, nos assistindo nesse podcast. Mas antes de você encerrar, deixa teu like, é muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito, tem a opção de inscrever-se aí no canal. E compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. De repente você conhece pessoas que estão passando situações como a Lohane passa, né? Questão da enfermidade, ela está aqui como um exemplo de vida, né? Pensando, estudando, né? Preparando o seu futuro. Ela é uma pessoa que está olhando para frente aí e se dedicando. Isso é muito importante. Então, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.